sem rumo, tenho andado meio sem rumo, perdi a visão, perdi o temor, perdi a visão, perdi o temor, não fui sábio, fui sábio. Sabe, Senhor, eu pensei que te conhecia, eu pensei que te conhecia, mas enganei a mim mesmo, mas enganei a mim mesmo, achei a pureza, e fui para bem longe de ti, mas estou de volta, mas estou de volta pra ti, a ti. ao tempo da inocência eu quero voltar, ao tempo da Ao pureza, tempo da pureza eu quero voltar, da simplicidade com o Pai, simplicidade com o Pai, humildade com Deus, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a tua voz, como sempre ouvir, amar tua palavra com todo o meu ser. todo o meu ser. Ó Deus, estou com Com saudade, saudades de ti, Saudades de ti. saudades de ti. saudades de ti, ao tempo da inocência eu quero voltar, ao tempo da pureza eu quero voltar, da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a tua voz como sempre ouvi, amar tua amar palavra, tua palavra com todo o meu ser. ó Deus, estou com saudades de ti, Saudades de ti, saudades de ti. Curve a sua cabeça, coloque a mão sobre essa palavra. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus eu te peço, abra os olhos do cego espiritual, que com os olhos físicos enxerga tudo, vê tudo, mas com os olhos espirituais não vê nada, não compreende nada, não enxerga a condição espiritual em que se encontra. Mas eu te rogo nessa manhã, fala conosco, fala aos ouvidos de cada um de nós, fala ao coração, fala no mais íntimo do ser de cada criatura, que a tua palavra seja revelada a este homem, a esta mulher. É o que eu te peço e desde já lhe agradeço. E quem crê diga amém e graças a Deus. Marcos capítulo 10, eu vou ler do verso 46 ao versículo 52, e você vai poder perceber nessa passagem que existe um cego que enxerga mais, um cego que vê mais do que muitos que estão com a vista boa. Tem cegos que enxergam mais do que os que estão vendo. Diz assim, Marcos capítulo 10, versículo 46: e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo
que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Diga graças a Deus. Então nós temos aqui o cenário de uma multidão que, por causa da sua boa vista, da sua vista ótima, da sua condição de poder enxergar normalmente, seguia a Jesus. Uma multidão que, aonde Jesus ia, eles acompanhavam. Aonde Jesus andava, eles andavam. Aonde Jesus chegava, eles chegavam. Mas essa multidão de pessoas cujo a vista é boa, os olhos são bons, na maioria são pessoas que têm, eu diria, têm olhos, mas não têm visão. Enxergam tudo fisicamente, mas não conseguem enxergar nada espiritualmente. Tem pessoas que no tratado com coisas materiais pode chamá-lo porque ele entende, mas no que diz respeito ao espiritual, não conte com ele, não conte com ela. Porque da mesma maneira que ele enxerga, que ela enxerga tudo fisicamente, ele não vê um palmo à sua frente espiritualmente. Certa vez, Jesus disse: não trabalhais pela comida que perece, mas trabalhai por aquilo que é eterno. E ele falava isso para quem? Para as multidões que lhe seguiam, porque na maioria da multidão seguia ele, porque sabia que ele poderia a qualquer hora multiplicar os pães e multiplicar os peixes. E muitos estavam acompanhando Jesus somente pelos pães e pelos peixes. Observe, na caminhada de Jesus, muitas pessoas que não estavam na caminhada foram curados. Muitos que não estavam na caminhada foram alcançados. Por quê? Porque outras pessoas de fora, e não aquela multidão que ali estava, porque eram pessoas que viam Jesus, mas não enxergavam espiritualmente. Pode parecer um pouco difícil de entender, mas daqui a pouco você vai entender. Amém, pessoal? Eu lembro que uma mulher disse: se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curado.
E essa mulher encarou uma multidão, e ela foi curada. E a multidão? A multidão não. Vocês estão entendendo ou não? No meio da multidão chegou um homem chamado Jairo, dizendo: Senhor, vem até a minha casa, porque a minha filha está horrivelmente doente, ore por ela e ela será curada. E Jesus foi, e a multidão foi atrás, e Jesus curou a filha dele, e a multidão, nada, a multidão só seguindo, a multidão só acompanhando. E é tão forte que no caso da mulher hemorrágica, quando ela toca em Jesus, sai poder que cura ela. E Jesus faz uma pergunta, olha que pastor, que para os discípulos parecia uma pergunta ignorante, uma pergunta sem sentido. Jesus na multidão pergunta: quem me tocou? Ora, na multidão está todo mundo o quê? Está todo mundo tocando, está todo mundo se apertando. Mas é isso que eu queria que você entendesse, porque o fato de você estar na igreja, o fato de você estar no meio da multidão, não quer dizer que você já abriu os olhos espirituais para enxergar em quem você está tocando. Jesus disse: não, mas alguém me tocou diferente, alguém me tocou especial, alguém tocou-me com uma visão, com uma fé, com uma determinação, com uma atitude, com uma coragem, com algo que veio de dentro, diferente de todos os outros que estão me tocando. E a mulher, com medo, disse: fui eu, porque ela sabia como ela tinha tocado em Jesus, ela sabia que ela tocou com uma fé que aquela multidão não tinha. A multidão fazia barulho, e aquela mulher chegou silenciosamente. Tem pessoas que fazem muito barulho, tem pessoas que fazem barulho demais, e vida com Deus de menos, intimidade de menos. Tem pessoas que fazem um estardalhaço, mas quando você vai examinar, não há escritura sobre aquela vida, sobre aquela pessoa. Ô pessoal, nós vamos ver aqui o cego que mais enxerga, o cego que enxerga o que os outros que estão vendo o próprio Cristo não enxergam, porque a visão física, ela é dada a todos, humanamente falando, mas a visão espiritual é para poucos. Muitos são chamados, poucos, porque poucos conseguem tirar a venda dos olhos e enxergar aquilo que Deus tem para ofertar. Marcos capítulo 10, verso 46 diz: e vieram para Jericó. Jesus vem a Jericó, que ele possa vir até a sua vida hoje. Amém, pessoal? E saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, a multidão está sempre acompanhando. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho. Olha aqui, pastor, existe, pessoal, pessoas que além de cegas espiritualmente, são pobres espiritualmente, compreende?
Tem pessoas que não é só cega, ela não só consegue enxergar, ele só não consegue enxergar espiritualmente o que está óbvio na frente dele. Tem pessoas que você orienta e diz: esse caminho está errado, e você diz: você vai cair no buraco, e a pessoa simplesmente dá o passo em direção àquele caminho, e o quê? E cai no buraco. A pessoa está ouvindo que não é por ali, não é assim, não é desse jeito, não é dessa maneira, mas não adianta falar, porque enquanto a pessoa não abrir os olhos, ela não enxerga um palmo à sua frente. Compreende ou não? Vai lá fora e fala para a pessoa que ela está na prostituição. Você acha que ela concorda com você? Vai lá fora e diz para a pessoa que ela está no pecado, na vida que ela está levando. Você acha que ela concorda com você? Vai lá e diz para ele: você desse jeito vai se dar mal, porque você não está obedecendo a palavra de Deus. Você acha que ele vai dar ouvido a você? Não, não vai. Mas é o normal lá fora. O problema é você falar para a pessoa que está dentro da igreja: não é esse o caminho, e a pessoa vai e segue. O problema é você dizer para alguém que tem anos de igreja: o caminho é estreito, e ele pega o largo. Compreende onde eu quero chegar ou não? Ô pessoal, você pode estar na igreja e não está enxergando nada à sua frente, porque o diabo cegou seus olhos, o diabo cegou o seu entendimento. E caso não haja em você uma humildade, um arrependimento tal, para deixar o seu ego de lado, o seu orgulho para trás, e se derramar, humilhando-se diante de Deus, você vai ser um crente cego, você vai ser um evangélico cego, que não enxerga um palmo à sua frente, e vai passar anos de igreja e você não se enxerga, na vida errada e não se enxerga, desobedecendo não se enxerga, fazendo tudo errado não se enxerga, a vida amarrada e não se enxerga. E por que não se enxerga? Porque você está no meio da multidão, e a multidão está caminhando, e Jesus está no meio, então está tudo certo. Está tudo certo? Está tudo certo? Não tem nada certo. Não se iluda com a multidão, não se iluda com as pessoas, não se iluda com a igreja cheia. Olha que lindo essa igreja cheia. E aí você para observar 30 louvores, 2 minutos de palavra. Você acha que essas pessoas com louvor vão se arrepender? Você acha que com louvor as pessoas vão se consertar? Ô pessoal, há 24 anos eu venho pregando, e você pregando 1 hora, 2 horas, tem pessoas que só observam ou só absorvem 3 minutos, 5 minutos, quando muito 10 minutos. Imagina aonde não tem nem palavra. Ah, mas tem Jesus, então bora, multidão, e a multidão vai cercando, e vai cercando, e não há resultado, e não há mudança. A Bíblia fala em Apocalipse sobre a igreja que acha que é rica, abastada, e Jesus disse: tu és pobre, cega, porque não consegue enxergar a sua condição espiritual. O rapaz não era só cego, ele era mendigo,
E observe que isso é uma consequência. A pessoa que não enxerga, ela vai precisar mendigar, ela vai precisar depender dos outros. A pessoa que os olhos espirituais não se abrem, a pessoa cuja visão espiritual não aparece, ela vai ficar mendigando de lugares em lugares. Ela vai sempre comer na mão dos outros, vai sempre ficar na dependência dos outros. Uma coisa puxa a outra. Você não enxerga espiritualmente, você vai mendigar, dependendo dos outros. Agora, Cristo te chamou para isso? Não. Cristo não te chamou para ficar dependendo de nada e de ninguém. Ele vai dizer no verso 47: e ouvindo, olha o que acontece com Bartimeu, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Observe, esse camarada estava mendigando, e ele começou a ouvir um burburinho, um barulho, porque a multidão fazia muito barulho, e ele provavelmente foi tateando até chegar em alguém e perguntar: o que está acontecendo? O que é esses barulhos aí, essa multidão aí que está aparecendo, que está vindo? E alguém disse a ele: olha, é Jesus que está passando. E ao ouvir, eu gosto disso, de ver que a verdadeira transformação vem apenas do quê? De ouvir. Se nós apenas ouvíssemos a voz de Deus, nós não precisaríamos quebrar a cara, nós não precisaríamos chamar a atenção, repreender, ficar exortando, se apenas a pessoa o quê? Ouvisse. O cego Bartimeu ouviu, ele ouviu que o Senhor, que sara, que cura, que transforma, iria passar ali. Em outras palavras, para o problema dele, que não havia solução, uma oportunidade aparece. Você está diante de uma oportunidade hoje, uma oportunidade de conversão, de libertação, uma oportunidade de se humilhar e se derramar, uma oportunidade de mudar a sua vida, a sua história. Mas tem gente que não ouve, ou melhor, ouve por um ouvido, sai pelo outro. Esse camarada, ao ouvir que Jesus iria passar, ele começou a clamar. Detalhe, ele fez o que a multidão não fazia, ele fez o que a multidão não entendia. Ô pastor, como assim? Ô pessoal, sabe qual é o problema das pessoas? Elas não conseguem se enxergar. Presta atenção, a pessoa não enxerga um palmo à frente, mas pior do que isso, não se enxerga. As pessoas não enxergam o miserável pecador que é. Esse camarada, ele é cego da vista, mas ele enxerga mais do que toda a multidão, mais do que os discípulos. Observe, ele não clama: Jesus me cura, Jesus me prospera, Jesus me liberta, Jesus vem aqui e me prospera, me dá uma esmola. Ele pede para Jesus o quê? Fique de pé, por favor, com a Bíblia na mão. Vamos ver o que ele vai pedir para Jesus. Bora. Versículo 47. E ouvindo que era Jesus
que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Ô pessoal, só alguém muito pecador, só alguém muito falho, só alguém muito errante no seu caminho para pedir o quê? Aí eu pergunto: quem é errante? Quem é pecador? Todos nós. Só que as pessoas não conseguem enxergar isso, não conseguem enxergar o seu ego, seu orgulho, seu pecado, sua fornicação, sua prostituição, sua mentira, sua ignorância, sua rebeldia, sua desobediência. A pessoa não consegue enxergar um palmo que está diante de si. Vocês estão entendendo ou não? Ô pessoal, vou ser honesto. Alguns carregam uma vida dentro da igreja que, se nós chamássemos à frente do altar e a pessoa fosse humilde, sincera, era para ela vir correndo, se deitar no altar, era para ele vir correndo e se jogar no altar e dizer: Jesus, tem misericórdia, porque eu sou um miserável pecador. Observe que ele não vem pedindo dinheiro, prosperidade, cura, milagre. Ele não vem pedindo, sabe, poder, fogo, ó Espírito Santo, desce. Não, ele pede misericórdia. Ele consegue se enxergar sem ter a vista, enquanto que os que têm a vista não se enxergam. Não se enxergam. O camarada não tem a vista, mas tem a visão de quem é, a visão do que faz, a visão do que pensa, a visão do que alimenta dentro de si, e sabe que é um miserável pecador. Agora, observe que Jesus deixou uma parábola, aonde dois oravam, um fariseu e um publicano. Um dizia: Senhor, se propício a mim, pecador. E a Bíblia diz que ele nem levantava o quê? A cabeça. Ele não ousava levantar a cabeça. Sabe aquela pessoa envergonhada? Ô pessoal, você já foi envergonhado alguma vez? Não, nunca foi. Já foi envergonhado? Baixou a cabeça? Tem uns que faz e apronta, ainda quer levantar, ainda quer bater boca, ainda quer discutir. O camarada foi orar, abaixou a cabeça e falou: Senhor, se propício a mim, pecador, porque eu sou falho, miserável, pecador. E o outro do lado dizendo: eu jejuo 3 vezes por semana, eu devolvo o dízimo da hortelã, do cominho, eu frequento a igreja todo santo sábado, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou uma pessoa cuja essa igreja, ela é privilegiada em me ter aqui com eles. Amém? Amém, pessoal? Amém? Amendoim. Amém, uma pipoca. As pessoas não se enxergam. Enquanto, olha aqui, pastor, enquanto você não se enxergar, você não nasce de novo. Enquanto você não nasce de novo, você vai dar trabalho. Você vai dar trabalho em casa, você vai dar trabalho na igreja, você vai dar trabalho no trabalho. Vai dar trabalho no trabalho. Tem gente que no trabalho só dá trabalho. Enquanto você não nascer de Deus, você vai ser igual Nicodemos, religioso, conhecedor da palavra, mas dentro vazio, oco. Por dentro não há vida, por dentro não há esperança, não há nada. Agora o camarada é cego da vista, mas tem a visão espiritual que aquela multidão não tinha. Ô pastor, como é que o senhor sabe que a multidão não tinha? Ora, acabei de falar já. Enquanto a multidão seguia, vinha outros de fora e recebia o milagre.
Agora, você quer ver mais? Por quê? Olha o que diz aí no verso 48. E muitos o ajudaram, o auxiliaram, e muitos falou: vem cá, rapaz, vem que você vai ser curado. Amém? O que muitos fizeram? E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele fazia o quê? Filho de Davi, tem misericórdia. Tome assento no seu lugar. Ô pessoal, isso aqui é muito interessante. Sabe por quê? Tem pessoas que já têm anos de igreja e acham que sabe mais do que as outras. Tem pessoas que têm anos de igreja e acham que está num lugar privilegiado. Vocês estão entendendo, não? Aqueles que já estavam seguindo Jesus falou: oxe, você acabou de chegar e já quer que Jesus pare para te atender? Vai devagar aí, meu irmão. Nós já estamos aqui na caminhada faz o quê? Nós já estamos caminhando com Jesus faz tempo. Mas não adianta caminhar com Jesus sem ter Jesus. Não adianta caminhar com Jesus sem ter comunhão com Jesus. Ô pessoal, Judas caminhou até o final e continuou sendo Judas. Vocês estão entendendo ou não? A multidão falou: não, peraí, você chegou agora e já quer milagre, já quer mudança, já quer que o mestre para. Fique quieto aí, rapaz, fica na sua. Nós já temos tempo de igreja, nós já conhecemos a Bíblia faz tempo. E tem uns que diriam: eu já conheço a igreja A, B, C, D, F, de A a Z. Igual eu estava vendo um comentário esses dias do rapaz dizendo assim: eu já fui em todas as igrejas, não tem uma que presta. Eu fiquei coçando a mão para colocar lá: quem presta é você. Não, você é que presta. Não, igreja nenhuma presta. Quem presta é você. Agora, quando você encontrar a que presta, não entra nela, porque quando você entrar, você acaba com ela. Porque essa mentalidade sua já mostra o tipo de pessoa problemática que você é. Porque uma pessoa que não nasce de Deus, olha aqui, pastor, é problema. Uma pessoa que não nasce de Deus é problema. Pastor, eu não quero ser problema. Nasce de Deus. Pastor, eu quero ser a solução. Nasce de Deus. Busque humildemente o encontro com o Senhor Jesus, sem o qual, meu amigo, minha amiga, você vai ficar vagando para cima e para baixo e não vai chegar a lugar nenhum. E ainda vai dizer: ah, mas eu estou na caminhada com Jesus. E Jesus vai dizer: não vos conheço, mas eu também estou na caminhada, Senhor. Não vos conheço, mas eu também estava caminhando, mas eu também não te conheço. Agora, quando a pessoa tem a visão espiritual, nada para ele, nada para ela. Compreende ou não? Nada detém alguém que tem a visão do céu. Observe que ele não clama: Jesus, tem misericórdia. Ele clama: Jesus, filho de... Ô pessoal, por que ele clama Jesus, filho de Davi? É como se ele estivesse dizendo: eu sei que tu és o filho de Deus. Eu já ouvi falar que de Davi viria o Messias. Eu creio que tu és o Messias. Mas o camarada está cego mas não está cego da visão. Espiritualmente está voando. Espiritualmente está em ponto de bala. Espiritualmente está no lugar certo. Espiritualmente está enxergando mais do que toda a multidão. Está enxergando mais do que os que estão na igreja. Está enxergando mais dos que estão congregando há anos.
Está enxergando mais do que os discípulos. Compreende ou não? E quando dizem fica quieto, cale, ninguém vai te ouvir, aí que ele clama mais alto. Porque quem tem visão espiritual não para nos homens. Quem tem visão espiritual não se detém pelos homens. Eu já evangelizei muitas pessoas aí fora que disseram: pastor, estou afastado. Ah, por que você afastou? Ah, por causa de fulano, beltrano, ciclano. Eu fico na minha cabeça: você afastou porque não quis nada com Deus, rapaz. Só que se você falar isso, aí pronto, aí vai ser afastado do afastado. Porque a pessoa fala assim: eu estava afastado, mas quando eu pensei em voltar, agora eu me afastei mais ainda, porque me evangelizou dizendo que eu saí da igreja porque eu não queria nada com Deus. Mas você não queria nada? Uma mãe aqui na igreja, há um tempo atrás, me procurou e disse assim: pastor, meu filho era uma bênção, meu filho servia a Deus, meu filho buscava a Deus, mas aconteceu algumas coisas lá na igreja, e por causa dessas pessoas ele saiu. Eu olhei bem nos olhos dela e falei: a senhora está pronta? Eu falei: o que, pastor? Pronta para ouvir? Como assim, pastor? Você está pronta ou não está? Posso falar? Pode. Seu filho saiu porque não queria nada com Deus. Não, é porque... Não, senhora, isso é desculpa. Ô pessoal, Paulo foi jogado na prisão quantas vezes? Várias. Foi açoitado quantas vezes? Várias. Você viu ele negando a fé? Você viu ele abandonando Jesus? Talvez você não saiba, mas os apóstolos não aceitavam Paulo. Os apóstolos queriam que Paulo sumisse. A Bíblia diz que quando Paulo foi ter com ele, só Pedro recebeu ele, porque os outros estavam nem aí para quem? Mas você acha que Paulo ficou chateado, magoado, entristecido, coração ferido? É ruim, hein? Quem tem visão espiritual não se detém nos homens. Quem tem visão espiritual não para nos homens. Quem tem visão de Deus olha para Deus, olha para o alto, olha para a eternidade, e ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E se mandar eu calar, vou falar mais alto, hein? Se mandar eu parar de ir na igreja, eu vou mais vezes, hein? É diferente. Agora, ô fulano, você está indo muito na igreja. Ou muito, 3 vezes na semana. A semana tem 7 dias, e o camarada vem 3 vezes na igreja. Você está indo muito, hein? Aí ele fala: então não vou mais 3, vou só 2. Ô pessoal, eu lembro na minha conversão que meus irmãos diziam assim: mas rapaz, você não sai da igreja, você só quer saber de igreja. Eu falei: eu só quero igreja agora, só quero buscar Deus. Ô Roberto, vamos sair sábado? Não, por quê? Vou estar na igreja. Roberto, vai ter um churrasco domingo? Vamos? Não, por quê? Vou estar na igreja. Eu vou estar buscando a Deus, eu vou estar buscando o reino. Porque não vai ser homem, não vai ser circunstâncias, não vai ser ninguém que vai deter quem tem a visão espiritual. O problema é quando a pessoa não tem visão espiritual. Então qualquer coisa detém, qualquer coisa para, qualquer coisa faz a pessoa recuar, qualquer coisa faz a pessoa voltar para trás. Vocês estão entendendo ou não? A pessoa ouve alguém dizer assim: rapaz, você está indo demais na igreja. Ele diminui os dias. Era para a pessoa falar assim: como é que é, rapaz? Você está achando que eu estou indo muito na igreja? Isso aí é o diabo dizendo que eu estou indo pouco. Agora que eu vou buscar mais, agora que eu vou estar lá, de dia, de tarde, de noite, se for preciso. Vamos dizer de tudo isso também, né, pessoal? Mas se tiver culto, domingo eu estou, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ô pessoal, a minha conversão
se deu dessa maneira. Eu fui num domingo, o pastor me convidou para a segunda, eu fui na segunda, o pastor me convidou para a terça, eu fui na terça, o pastor me convidou para a quarta, eu fui na quarta, o pastor me convidou para a quinta. Quando eu fui ver, os 7 dias da semana eu estava onde? E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu me derramei aos pés de Cristo. Eu não me detive por causa dos meus irmãos me criticando, me falando. Eu não me detive com as pessoas da igreja que nem convertida era e ficava falando besteira na minha cabeça, porque tem, viu? Tem, cuidado. Quando eu cheguei na igreja, tinha alguns jovens que chegavam e falavam: Roberto, esse pastor aí não sei o que, esse obreiro aí não sei o que, essa reunião aí eu estou fora, esse negócio aí eu não quero. Eu falo: vai na sua fé, eu vou na minha. Compreende ou não? Ora, o cego não disse: para parar de clamar e ficar na fila e ficar no meio da multidão? Então beleza, então vou parar de clamar. É ruim. É aqui que você vê espírito diferente das pessoas. É nessa hora que você vê quem tem visão, quem tem crença verdadeira. O camarada clamou mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 49. E Jesus, parando, disse que o chamassem. O clamor chegou ou não chegou até os ouvidos de Cristo? A sua oração está chegando a Cristo? Hein, pessoal? Que tem uns que estão orando parecendo chamando gato, tem uns que ora sem coragem, ora sem vontade, ora sem firmeza, ora sem devoção, ora sem intimidade, ora só por orar. Esse camarada clamou de tal maneira que Jesus parou e disse: chama. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom, levanta-te que ele... Ô pessoal, tem duas coisas gloriosas aqui. Primeiro, aprenda uma coisa: quem olha para Deus não olha para os homens. Por quê, pastor? Quem foi que mandou ele ficar calado? Os homens. Quem foi chamar ele? Nessa hora, o perdido, o incrédulo, o sem visão, diria: vocês mandaram eu ficar calado, agora eu também não vou com vocês também. Vocês me desprezaram, agora está me chamando, eu também não vou com vocês. Despreze o desprezo. Foi claro? Isso mostra a humildade desse rapaz. Será que você teria a humildade desse rapaz? Aquele que disse: cala a boca, rapaz, fica quieto, foi o mesmo que disse: então, sabe o que é? O mestre está te chamando. E o cego poderia dizer: agora você me chama? Me humilhar na frente aqui de todo mundo, você veio mandando eu calar, agora você está querendo que eu vá com você? Quem é de Deus não tem orgulho. Qualquer pessoa orgulhosa, você pode ter certeza, falta Deus ali dentro. Mas é o meu jeito. Não é o seu jeito, filho, é você que não nasceu de novo. Mas eu sou dessa maneira. Você não é dessa maneira. Essa maneira é a maneira de quem não nasceu de Deus. Não é que eu fui tratado, eu fui ensinado assim, eu venho de uma família assim. E daí? E o encontro com Deus? E a experiência com Deus? E o novo nascimento? Não fala nada a respeito? Ô pessoal, eu já vi na igreja gente que diz assim: eu não vou falar com ele, não vou falar com ela.
Por quê? Porque ele fez isso, porque ela fez aquilo, porque ele não me esperou, porque ela não me esperou. Por quê? Porque ela foi na minha frente. Por quê? Porque ele não me deu nem bom dia. Por quê? Porque ela não me nem olhou nos meus olhos. Eu estou falando para você, a pessoa que não nasce de Deus, ela só dá problema, só dá trabalho. O camarada ouviu a multidão dizer: fica quieto, ninguém vai te ouvir, o problema é seu, você é cego, você está mendigando, o problema é seu. E o mesmo povo disse: ó rapaz, Jesus te chama. Ele poderia dizer: eu não vou com você não, você veio aqui e me humilhou. Se tu soubesse quem você é, se você reconhecesse o pecador que você é, você acha que alguém ia conseguir te humilhar? Hein, pessoal? Se alguém disser: Roberto, você é isso, você é aquilo outro, eu vou dizer: bondade sua, sou mais pecador do que tudo isso aí. Vocês estão entendendo ou não? Mas o que não é nascido de Deus tem um orgulho dentro dele. Aí você fere o orgulho dele, você fere o orgulho dela, aí ela fica ressentida, ele fica machucado, ele fica, sabe, com o ego inflado. Aí ele vai dizer: não, com você eu não vou não. E Deus que sai até chorando, ela não é? Não vou também não, com você eu não vou mais não. Ah, meu Deus do céu. Esse cego, pessoal, ele enxerga mais do que a multidão. Versículo 49, Jesus parando disse que o chamassem, e chamaram. Peraí, bora. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo. Agora o povo até animou o cego. Até animou o cego, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te... Ô pessoal, quem é o cego? O Bartimeu ou Jesus? Quem está cego aqui? Jesus ou Bartimeu? Então quem deveria ir até quem? Jesus é que deveria ir ao cego. Mas Jesus diz: você que quer enxergar, venha. Ah, mas como vai vir? Não importa, se vira. Se vira, vem você. Se você vir, o milagre acontece. Se você se derramar, o milagre acontece. Se você se humilhar, o milagre acontece. Ou o cego poderia dizer: eu vou não, ele que venha, porque eu não enxergo, eu não sei onde ele está. Mas quando a pessoa tem visão, é diferente, é muito forte isso. Versículo 51, ou melhor, 50, repete comigo: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Poderia estar escrito aqui: e ele, orgulhoso, virou as costas e foi embora. Ou não poderia? Poderia ou não poderia? Claro que poderia. Claro que poderia. Mas quando você tem a visão espiritual, você não se detém nas coisas carnais, coisas dos homens. Você está enxergando algo além. Ele disse: como é que é? O mestre me chama? Ele deu um salto, e a capa dele o quê? Ele jogou a capa dele foi embora. Ele lançou a capa dele. Olha que pastor, a capa simbolizava a liberação de Roma para ele poder mendigar. Para mendigar tinha que ter liberação, tinha que ter a capa. A capa é
aquela mensagem, sabe, que você vê de longe, mendigo à frente, pessoa que precisa de ajuda, pessoa que precisa de uma moeda, de um auxílio, que precisa que alguém ampare ele, o governo, ou quem quer que seja, tem que ser amparado por alguém. E posso ser honesto? Tem muitos que estão na igreja, mas continua com a capa, continua se escondendo atrás de uma capa religiosa, uma capa em que é o amuleto dele. Não, sem minha capa ninguém me ajuda, sem minha capa eu não tenho a esmola, sem a capa eu não recebo ajuda dos outros. Agora, quando você tem visão, você lança a capa fora, e você diz: se for para depender, eu vou depender só de quem? De Jesus. Tem pessoas querendo Jesus, mas não quer deixar a capa. Jesus mandou chamá-lo para uma vida nova, então já não cabe levar uma vida velha. Ei, não dá mais para você continuar com esse orgulho, com essa prepotência, com essa ignorância, com essa desobediência, com essa rebeldia. Não dá para você querer uma vida nova com Jesus e continuar com essas atitudes. O problema é que as pessoas querem uma vida nova e continuando com as atitudes e as coisas velhas. Tem pessoas que querem tudo de Deus, mas não quer deixar nada por Deus. Não quer deixar as amizades, não quer deixar a pornografia, a fornicação, a prostituição, a mentira, não quer deixar o orgulho, não quer deixar o ego, mas querem uma vida nova. Ô pessoal, quem não dá não recebe. Se você quer receber, você tem que entregar, você tem que deixar, você tem que largar. Ora, se Cristo te chamou, foi para viver uma vida nova, então o passado não pode mais fazer parte do seu presente. Aquelas amizades, aquela mentalidade religiosa não pode mais fazer parte da sua vida. Senão você vai ser só mais um no meio da multidão, cujo a visão não tem, o milagre não aparece, Deus não se revela. Agora, quando você decide largar a capa, o seu pecado, porque você tem que largar o seu pecado, compreende? O seu pecado de estimação, você tem que largar ele. Não se esconda atrás de uma capa. Igual aquele soldado chamado Naamã se escondia. Naamã era leproso, mas quando ia para frente da batalha, o que ele fazia? Ele colocava o quê? A capa, aí ninguém via a lepra. Tem gente que chega na igreja, não, se você é a primeira vez, você diz: não, esse aí é Deus, é de Deus, mas é só o quê? Deus quer só a capa. Pastor, como é que o senhor fala isso? Eu conheço muitos que sempre mostrou uma santidade e na verdade era só a capa. Tira a capa, que você vai ver a lepra. Agora, tenha a humildade que Naamã teve. Tenha a humildade que
Bartimeu teve, que aí verdadeiramente você vai enxergar, verdadeiramente você vai ser homem e mulher de Deus. Eu tenho anos, pode ter 30 anos de igreja, não está dizendo nada. Pelo contrário, viu? Tempo de igreja para muitas pessoas é só um impedimento. Tempo de igreja para muitas pessoas é só um embaralho, uma amarração, porque não permite a pessoa enxergar que o tempo passou, ele não nasceu de novo, ela não nasceu de Deus, e ele se tornou só mais um religioso na multidão acompanhando. Fique de pé com a Bíblia na mão para nós finalizarmos. Verso 50: e lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Será que não está na hora de você ir ter com Jesus? Hein, meu filho? Será que não está na hora de você ir ter com Jesus? Eu fui ter com Jesus com 14 anos de idade. E lá eu tive com ele uma experiência. A experiência que me sustenta e me norteia até hoje. Amém, pessoal? Tem pessoas que estão na igreja, mas ainda não foi ter com Jesus. E as atitudes mostram isso, o caráter mostra isso, a forma de olhar mostra isso, a forma de enxergar mostra isso. Compreende, irmão? Tem pessoas na igreja que tem anos de igreja, casada, e fica olhando para outra mulher, fica olhando para outro homem. Vocês estão entendendo ou não? Mas é a capa é de cristão, a capa é de crente, a capa é de convertido, mas é só a capa. Tem pessoas que na igreja só falta colocar a auréola. Qualquer dia eu vou comprar umas auréolas. Colocar as auréolas assim, vai aparecer um anjo. Aí vai perguntar para o filho, para a mãe, para o marido, para a esposa, quem ele é, quem ela é. Pastor de anjo, esse aí não tem nada. Ou não é verdade? Na igreja só falta uma auréola. Em casa, pornografia, mais pornografia, mais pornografia e mais pornografia. É a capa. Por isso que você, eu, a senhora, o Senhor, não deve olhar para os homens. Se o Bartimeu olhasse para os homens, ele até hoje estava o quê? Se tivesse vivo até hoje, Bartimeu ainda era. Mas ele olhou para os homens, se importou com as pessoas falando. Ele disse: eu não quero saber não, meu filho, você não vai me dar visão, você não vai fazer o que eu preciso, você não é Deus, mas tem um aí no meio de vocês que é Deus, e é Ele que eu quero. Eu quero o que está no meio de vocês aí. Eu não estou preocupado com a multidão não, eu estou querendo falar com quem está aí, que é o Deus eterno. Eu queria uns Bartimeu aqui hoje. Bom dia. Eu queria uns Bartimeu aqui hoje para buscar o Senhor, para clamar em voz alta: tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, sou assim, sou desse jeito, mas eu quero mudar, eu quero sair desse personagem, eu quero sair dessa capa e viver a novidade de Deus em minha vida. Fui claro ou não? Agora tem uns que até
para orar uma luta, uma dificuldade, um chama-gato, compreende ou não? Mas se tivesse no mundo lá fora, estava fazendo barulho lá fora. Ah, mas na igreja, só seguir na multidão, vamos lá. Jesus não te chamou para isso, filho. Jesus não te chamou para isso, minha filha. Verso 51. E Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? Ô pessoal, dá uma pergunta meio óbvia. Sim ou não? O que o camarada vai querer? Não é enxergar, sim ou não? Só que Jesus, ele precisa ouvir da sua boca. Ei, você que não ora. Ei, você que fica de olho aberto e não ora. Ei, você que não busca. Ei, ele precisa ouvir da sua boca, filho. Jesus falou assim: vem cá, o que tu queres? Eu acho que os discípulos até deu risada. Jesus, o que ele quer? Ele quer enxergar, lógico. Eu quero ouvir da sua boca o que você quer. Compreende ou não? Tem uns que já chegou na igreja e falou assim para mim: pastor, Deus sabe o que eu preciso. Eu falei: diferente você, hein? Você é especial, hein? Meu Deus do céu. Então deixa eu lá clamar, porque coitado de mim. O que tu quer? Abre a boca. O que você quer? Fala aí, o que você quer? O que você está querendo? O que você está clamando aí? Fala aí, meu filho. O que você quer? Você sabe o que você quer na igreja? Você sabe o que você veio buscar aqui hoje? Você veio por vir? Você veio meio tipo, vamos lá. Às vezes você está desse jeito aqui na igreja. Às vezes você está aqui na igreja olhando para o pastor Roberto, não sabe nem o que você veio fazer, não sabe nem o que você veio buscar, não sabe nem o que você veio orar. É por isso que tem alguns, enquanto outros oram, fica de olho aberto, olhando para o teto, olhando para a cor. Uma pessoa que não tem intimidade com Deus vai chegar em que lugar, pessoal? Fala para mim. Vai chegar onde? Não vai chegar em lugar nenhum. Que o Senhor encontre os Bartimeu nessa manhã. Aqueles que reconhecem que é miserável, pecador, e fala: já tem misericórdia de mim, Senhor, de longe, já vai clamando de longe: tem misericórdia, tem compaixão, me ajuda, sou pecador. Aí o Senhor disse: o que queres que te faça? Ele não poderia talvez ter uma ideia de dizer: vou aproveitar a oportunidade e pedir uma esmola boa? Poderia ou não poderia? Ou pedir uma casa, uma moradia, para não ficar mais ali mendigando? Poderia ou não poderia? Só que tudo isso aí é secundário. Jesus não te chamou para isso. Não perca seu tempo com as preocupações dessa vida, dinheiro, carro, casa. Isso aí você trabalha e você alcança. Quer se preocupar com alguma coisa? Se preocupe em enxergar o reino. Tu tem que enxergar o reino, meu filho. Tu tem que enxergar o reino, minha filha. Você tem que ver o reino de Deus. As demais coisas ele acrescenta em detalhe. As demais coisas vai ficar tudo aí. Tudo vai ficar. Ele respondeu. E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te curou. É isso? É o que está escrito? A tua fé. Mas ele não pediu a cura? Sim ou não? É que a fé que esse rapaz tinha era uma fé para a eternidade. Jesus diz: a tua fé te salvou. Ponto.
logo viu e seguiu a Jesus Primeiro Jesus falou: a tua fé te salvou. O mais importante não é você enxergar, meu filho, fisicamente. O mais importante não é você enxergar o milagre, enxergar a cura. O mais importante não é você enxergar um casamento, uma casa, uma estrutura. O mais importante é você primeiro ser o quê? Se tu for salvo, as demais coisas vai ser tudo naturalmente entregue às suas mãos. Deus falou: tua fé te salvou, rapaz. Estou salvo, Senhor. Você está salvo com essa fé aí. E quando ele olhou, os olhos, aí você pensa que agora ele foi viver a vida dele, como muitos fazem, quando recebe o milagre. O que ele fez? Agora é que eu não largo Jesus, agora é que eu não deixo meu Jesus. Que haja Bartimeu nessa manhã. Guarde a sua Bíblia. Eu queria chamar aqui à frente todos os homens, como Bartimeu foi chamado à presença do Senhor Jesus. Amém? Pode vir aqui à frente. Todos os homens se aproximam aqui. E vocês vão buscar Deus. Feche os olhos. Tentar mostrar aquilo que não sou. Mostrar aquilo que não sou.